Olá! O Diversidade de hoje faz homenagem a uma figura histórica da região de Caratinga. O padre Otton Fernandes Loures teve mais de 50 anos de sacerdócio e uma carreira muito marcante também na educação. Ele foi um dos pioneiros da FUNEC, deu aulas no Seminário Diocesano e esteve à frente de paróquias em Caratinga, Inhapim e Ubaporanga, onde permaneceu até se aposentar em 1998. O padre Otton faleceu em 2005 aos 84 anos de idade. Se estivesse vivo, teria completado 100 anos em novembro de 2021. Por ocasião do centenário, o NUDOC está preparando uma série de homenagens com a participação de pessoas que conviveram com ele. Nós fomos até Ubaporanga e registramos alguns desses depoimentos. Lembro quando ele ordenou, morava no Inhapim. Ele era muito bravo, mas bravo assim, nas coisas certas, nas coisas que ele precisava de corrigir, sabe? Ele era novinho. E daí passou muito tempo, eu lá no Inhapim, e ele começou a andar de paróquias, em outras paróquias, foi para Caratinga, lá no seminário, passou a morar lá no seminário. Quando ele ordenou, eu morava em Inhapim. Não lembro da ordenação dele, só lembro que ele era novo e eu também não estava muito velha, não. Estava, por exemplo, uns 13, 14 anos. Eu conheci o Padre Otton, pela verdade. Eu tinha mais ou menos uns 9, não foi aqui do Ubaporanga, não. Foi no Inhapim. Porque ele era um padre novo, né? Aí eu morava lá no Inhapim, eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos. Aí depois ele foi para Caratinga, depois ele foi, assim, eu nem cresci aqui Aqui trabalhei fora, depois eu voltei para aqui outra vez. Tinha uma casa aqui, mas ele não era assim. Ele vinha, ficava aqui um dia, mas não tinha assim, cozinha dentro na casa dele, não. Ele ia lá na casa delas, assim, almoçava, jantava assim coisa. E depois ele ia para casa, onde é que é o seminário agora, aí ficava ali. Aí ele falou assim, que estava uma vida meio difícil, né, porque às vezes na hora de alimentar, às vezes ele ia para a roça, chegava em casa tarde, né? Então ele me chamou para trabalhar na casa dele. Eu comecei a conviver com o Padre Otton logo que ele chegou aqui. Ele chegou aqui foi em 1984. Eu tinha 14 anos e ele tinha uma vontade muito grande que os jovens naquela época se dedicassem à vocação sacerdotal e religiosa. Aí ele trabalhou muito comigo e com outros jovens, outros adolescentes da época, para a gente tentar essa caminhada, né? Ele fazia com a gente curso vocacional e dava muita instrução para nós. Convivi muito com ele na casa paroquial, nos trabalhos de igreja, porque a gente fazia o curso e ele cobrava serviço da gente também, né? Então tinha que trabalhar. Olha, o grupo de jovens foi muito incentivado pelo Padre Otton e ele acompanhava, ele participava das reuniões, sabe? Ele incentivava muito assim para o grupo sair, ser um grupo em saída. Eu ia à missa, mas assim eu ia por acaso. Não tinha aquela função de ir à missa, não. Eu ia lá, mas assim, não é aquela coisa assim, rotineira, sem prestar atenção em nada, simplesmente ia à missa. Para mim não trazia fruto nenhum. Então, todo domingo eu ia à missa, voltava, às vezes eu saía da missa e ia para o baile. Né? Era muito novo, né? Casado, mas era muito novo. Então, a partir do momento que eu comecei a conhecer o Padre Otton, então uma relação mais perto dele, no dia a dia, comecei a conversar muito com ele e comecei a transformar, e mudando, né? Eu era muito jovem e no nosso lugar aqui não dava condições de trabalho,
E eu morava aqui, sempre morei aqui, fez a casa com o Malude. E sempre eu trabalhava muito fora, né? Aquela monte de dificuldade. Então um dia ele me perguntou, falou, Antônio, ele chamava meu irmão, falou, meu irmão, você trabalha muito fora? E como é que a sua vida, falei, padrão, a vida é muito sofrida, né? Porque no nosso lugar não tem condições. Eu sou pai, eu tenho meus filhos para cuidar, aqui não tem serviço, então eu tenho que sair para trabalhar. Estava mexendo mais com terraplanagem, né? E trabalhei em São Paulo também de cobrador de ônibus, 2 anos mais 5 meses. Então um dia eu voltei, vim embora. Um dia eu estou em casa e ele mandou me chamar lá. Falou assim, ó, a sua comunidade está escolhendo você para você ser ministro extraordinário. Eu falei assim, padre, será que eu tenho capacidade? Eu falei assim, tem. Você tem uma espiritualidade muito grande, Antônio. Quando ele ficou mais idoso, que veio para aqui, ficou mansinho, sabe? Bom, você precisava ver, era um ouro. A gente tinha vontade até de estar sempre junto com ele, conversando com ele. Era uma ótima pessoa, mas assim, ele era enérgico, né? E o que tinha de falar, ele falava. Ele era bravo. Teve uma vez, né, assim, nos encontros, eu era do grupo de jovens, aí eu comecei a namorar um rapaz lá de São João do Oriente. Aí ele chegou perto desse rapaz, chamou ele, foi lá para dentro sozinha com ele, conversou com ele, apertou o rapaz, sabe? Falou, se você não quiser namorar com ela direito, você não fica enrolando a menina, não. Brigou bastante com ele. Aí nós ficamos um tempo, depois ele desistiu. Assim, ele parece que ele considerava a gente como filho, entendeu? Então, tudo que acontecia com a gente, ele estava ali, aconselhando, sabe, falando. Porque tudo que ele fazia de rígido era para o próprio bem-estar nosso. Era para o nosso crescimento espiritual, era para a nossa educação religiosa. Eu nunca vi e nunca presenciei nenhum momento que ele fizesse algum ato de rigidez com alguém que eu achasse assim, que ele não tinha um fundamento. O fundamento que ele tinha daquela ação era justamente para que as pessoas se tornassem mais santas. Às vezes ele perdia a paciência e fazia alguma atitude, mas era uma coisa que trazia a gente para a santidade, entendeu? Ele era uma pessoa santa. Eu tenho certeza que o Padre Otto está no céu hoje intercedendo por nós. No próximo bloco, a gente continua prestando essa homenagem ao Padre Otton Fernandes Loures. Fique ligado. Estamos de volta com Diversidade, hoje trazendo um resgate da história do Padre Otton Fernandes Loures, patrono do NUDOC. No primeiro bloco, nossos entrevistados disseram que ele era rígido, mas que tinha uma grande preocupação com a comunidade. Durante o tempo em que esteve em Ubaporanga, Padre Otton implantou a Pastoral da Criança e promoveu mutirões para ajudar famílias carentes. Além disso, foi o responsável por descobrir muitas vocações sacerdotais e religiosas. O Padre Otto gostava muito que a gente visitasse, desse assistência às pessoas, tanto em oração, quanto em trabalhos assim, de atendimento às famílias mais carentes, e fazia campanha, punha a gente para ajudar a fazer campanha, recolher através de bingo, rifa, para poder ajudar as famílias carentes, cestas que a gente levava, porque naquela época o Ubaporanga ainda estava começando a engatinhar, né? Tinha acabado de se tornar um município e não tinha estrutura administrativa o suficiente para dar assistência, né, à comunidade. Na época a igreja dava muita assistência. Sim, na época o Grupo de Jovens trabalhou muito em construções, reformando casas, telhados. Qualquer tipo de ajuda que pediam para o grupo estava indo ajudar. Ensinou que a gente tem que ajudar o próximo, né? Não ficar só na oração, mas também na ação, né? Então é uma coisa que ensinou que quando a gente ajuda o outro, a gente se sente muito bem, né? Faz muito bem para a gente ajudar o outro. Ele era uma pessoa que tinha essa preocupação com o social de verdade. Ele preocupava com detalhes mínimos. E a gente, quando confessava com ele,
ele fazia perguntas para a gente, sabe, sobre o que a gente estava fazendo, o que a gente não estava fazendo. E se a gente tivesse feito alguma coisa que ele achasse que não estava correto, carinhosamente ele falava com a gente, ó, agora você vai trabalhar mais ainda para a igreja, para que Deus fique feliz com você, né? E que você não carregue essa culpa. Ele falava isso com a gente. Não, bom, porque era dele e não era dele. Usou assim, por exemplo, às vezes passava até falta na casa dele para ajudar os outros. Porque todo mundo chegasse, eu tenho... Porque ele era assim, porque aqui no tempo dele não tinha assim negócio do dízimo, assim, coisa, era uma coisa séria. Quando começou o dízimo, mas era uma coisa simples. Mas ele tinha assim, ele dava aula, ele recebia um pouco, assim, ele recebia de professor. Mas aí, por exemplo, chegava uma pessoa, eu estou passando mal, é comprar remédio, é pagar água, é pagar a luz, esses negócios assim. Então, aí tinha dia que ele falava assim, a vez a comida dele é aquela comida mais simples que tinha, porque ele ajudava. E depois também nessa construção aqui daquela capela ali também, assim, o dinheiro que ele tinha, assim, com dificuldade que ele juntou, ele gastou mais de 30 mil reais naquele tempo para fazer essa capela aqui. Passou o documento no dia de começar, que ia começar as construções que ele já estava organizando. Aí, todo mundo conversando, eles falaram assim, Padre Otto, por que o senhor não faz uma capela pequenininha? Não, meus irmãos, vamos fazer uma capela grande porque aquela comunidade vai crescer. Nós não esperávamos ter esse tamanho de comunidade que eu não. Nós só tinha praticamente essa rua direta aqui. Nós não tinha a rua Tojovita, nem o Vista Alegre e nem o 27 de Abril, nós só tinha essa rua direto. Né? Então, olha o tamanho que isso. Quer dizer, ele sonhou, ele mostrou o sonho longe. Quer dizer, ele buscou, ele deixou hoje para nós, ele deixou um legado. Deixou um legado de vida aqui para todos nós, para quem cresceu, que viveu junto com ele o dia a dia. Quando começou a projetar o Salão de São José, ele tinha uma preocupação muito grande com o bairro da Rua Major Alexandrino, porque concentrava maior número de pessoas carentes naquele bairro. E ele sempre falava comigo que ele tinha um sonho em fazer com que o bairro tivesse mais entrosamento com a sociedade aqui do centro de Voporanga. Então ele falou assim, eu vou construir um salão de catequese com a capela para celebração de missa dentro do bairro Major Alexandrino. E quando ele conseguiu o terreno, ele era um terreno que minava a água, tinha muita pedra, e ele teve que fazer uma fundação muito grande, gastou muito para poder dar certo. E aí ele ficou muito feliz quando ele conseguiu construir. Ele fazia algumas campanhas durante a construção, mas a gente bem sabia que era o dinheiro dele que era aplicado lá, porque meu marido, como tesoureiro, acompanhava tudo, né? Naquela época não tinha dízimo na igreja. O Padre Otto nunca incentivou ao dízimo no sentido assim de falar que os paroquianos deviam devolver o dízimo, né? Ele contava sempre com ofertas e ele preocupava muito assim nas festas de São Domingos de Gusmão, festas de Nossa Senhora, né, do mês de Maria, nas festas dos santos, igual São Sebastião do Batatal, São José do Batatal. Aí fazia as barraquinhas, era onde arrecadava o maior número de recurso para ele conseguir fazer essa construção, que foi bem difícil, foi bem puxado. Quando ele foi fundar a Pastoral da Criança aqui, nós não tinha capacitação nenhuma. Não tinha capacitação nenhuma. Ele me chamou e falou assim, meu irmão, você não quer participar da Pastoral da Criança? Eu falei, Padre Otto, eu não sei mexer isso não. Falei assim, Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Ele falou comigo, aí senta por a casa dele. Uma casa muito simples. Hoje a casa paroquial né, maluco? Uma casa muito bem estruturada, né? Mas aí nós sentamos lá na sala dele, eu, Dom Mariana, São João Cupertino, né? São João Cupertino. Lá nós fizemos uma avaliação do que era a Pastoral da Criança, aí depois que começou a expandir a Pastoral da Criança, a gente começou já a fazer a capacitação, né? O curso de capacitação, aí a gente já começou a aprender mais. Ajudou muito também as mães aqui do nosso local, né?
a mortalidade de criança era muita, né? Porque por falta de conhecimento, né? Com a juventude, eu acho que ele deixou muita coisa boa, né? Porque vários jovens, igual eu te falei, viraram padres, né? Freiras. E eu acho que isso aí foi um legado dele, né? Através do ensinamento dele. Aliás, tem vários padres que foram da época dele, quando vem aqui, aí fala sobre ele, sabe? Que foi através dele que surgiu a vocação. Portanto, nós temos o padre Zé Geraldo, né, que foi do grupo, temos o padre Ronaldo Patrício, que foi do grupo de Jovens do Ar, e outros, Geraldinho também foi, né, que chegou a ser padre também. Então, assim, ele foi... Temos pessoas, freiras, que também saiu daqui, né, porque ele incentivava muito, ele incentivava a gente a rezar o terço com Maria, no mês de maio, era maravilhoso. Tinha a missa do dia 1º ao dia 31. E ele falava assim, vamos dar 30 comunhão para Nossa Senhora. Então, assim, ele fazia a gente voltar mesmo para a parte espiritual também, sabe? Muito bom mesmo. Ele adoeceu, né? Em meados de 1998, por aí. Ele foi para Caratinga morar com a Ione, a irmã dele. A casa da Ione era ali do lado da catedral. Aí ele dava um pouco de assistência na catedral com outro pároco e eu continuei, graças a Deus. Hoje eu faço parte do grupo da liturgia, trabalho com o grupo também da Esperança, né, que a gente acompanha as exéquias e trabalho com SCC, sou do SCC também e várias coisas da igreja a gente está aí envolvido até hoje. Uma história rica e que merece ser lembrada. O Padre Otton será homenageado em junho com uma exposição no NUDOC. Para saber os detalhes, você pode acompanhar no Instagram, @NUDOCUNEP. E o Diversidade fica por aqui. Um abraço para você e até a semana que vem.